Você falou que para sair da ilusão da mente, eu tenho que usar os pensamentos. Como posso usar o pensamento se meus pensamentos vêm e vão como bem entendem? Eles tagarelam sem parar, até me deixar irritado e exausto. Observe seus pensamentos como você observa o tráfego na rua. As pessoas vêm e vão. Você registra o fato sem reagir a ele. No começo, pode não ser fácil, mas com alguma prática você verá que sua mente consegue funcionar em vários níveis ao mesmo tempo e que você pode estar consciente de todos eles. É apenas quando você tem especial interesse em algum nível específico que sua atenção se prende a ele e os outros níveis ficam obscurecidos. Mesmo assim, o trabalho continua nos níveis obscurecidos, embora fora do campo da consciência. Não lute contra as suas lembranças e pensamentos. Tente apenas incluir em seu campo de atenção as outras questões mais importantes, como: quem sou eu? Como aconteceu de eu nascer? De onde vem esse universo que me cerca? O que é real e o que é passageiro? Nenhuma lembrança persistirá se você perder interesse nela. É o elo emocional que perpetua o aprisionamento. Você está sempre buscando prazer e evitando dor, sempre procurando por felicidade e paz. Você não vê que é exatamente essa sua busca por felicidade que o torna infeliz? Tente o caminho oposto, indiferente à dor e ao prazer, sem pedir nem recusar. Dê toda a sua atenção ao nível onde o Eu Sou está intemporalmente presente. Logo, você perceberá que a paz e a felicidade estão na sua própria natureza. E o único obstáculo consiste no fato de você procurá-las através de canais específicos. Evite os obstáculos. Isso é tudo. Não há necessidade de buscar. Você não buscaria o que já tem. Você mesmo é Deus, a realidade suprema. Para começar, confie em mim, confie no Mestre. Essa confiança permite que você dê o primeiro passo e então sua própria experiência justificará a confiança. Em qualquer setor da vida, a confiança inicial é de importância central. Sem ela, pouco pode ser feito. Cada empreendimento é um ato de fé. Até mesmo o seu pão de cada dia você come porque confia. Lembrando-se do que eu disse, você alcançará tudo. Vou repetir: você é a realidade onipresente que a tudo transcende. Comporte-se de acordo. Pense, sinta e haja em harmonia com o todo. E nada tardará para que a experiência real do que estou lhe dizendo aconteça a você. Não é necessário esforço. Tenha fé e haja com base nela. Por favor, entenda que eu nada quero de você. O que eu digo é de seu interesse, porque, acima de tudo, você ama a si próprio. Você quer sua própria segurança e felicidade. Não tenha vergonha disso, não o negue. É natural e bom amar a si mesmo, mas você tem que saber o que exatamente você ama. Não é o corpo que você ama, é a vida. Perceber, sentir, pensar, fazer, amar, lutar, criar. Essa vida que você ama
é que é você, é que é tudo. Perceba-a em sua totalidade, além de todas as divisões e limitações, e todos os seus desejos se fundirão nela, pois o maior contém o menor. E você então encontrará a si próprio, pois encontrando-a, você encontra a tudo. Todos gostam de ser, mas poucos conhecem a plenitude de ser. Você chega a esse conhecimento firmando sua mente no Eu Sou. Eu sei, eu amo. Com o firme propósito de alcançar o significado mais profundo dessas palavras. Posso pensar, eu sou Deus? Não se identifique com uma ideia. Se por Deus você quer dizer o desconhecido, então você pode dizer simplesmente, eu não sei o que sou. Se você conhece Deus tão bem como você conhece a si mesmo, você não precisa dizer nada. O melhor é o simples sentimento de eu sou. Persista nele, pacientemente. Nesse caso, paciência é sabedoria. Não pense em fracasso. Não pode haver fracasso nessa empreitada. Meus pensamentos não permitem. Não dê atenção a eles. Não lute contra eles. Simplesmente não faça nada. Deixe-os de lado. Sejam eles quais forem. O próprio fato de você lutar contra eles lhes dá vida. Simplesmente ignore-os. Olhe através deles. Lembre-se de se lembrar. O que quer que aconteça, acontece porque eu sou. Tudo o recorda de que você é. Faça pleno uso do fato de que, para ter uma experiência, você precisa antes ser. Você não precisa parar de pensar, apenas pare de se interessar pelos pensamentos. É esse desinteresse que libera. Não se prenda, isso é tudo. O mundo é feito de elos, os ganchos são todos seus. Desentorte os ganchos e nada poderá prendê-lo. Abandone seus hábitos. Não há nada mais que você precisa abandonar. Pare com sua rotina de aquisitividade, seu hábito de buscar resultados, e a liberdade do universo será sua. Seja sem esforço. A vida é esforço. Há tantas coisas a fazer. O que tem que ser feito, faça, não resista. Seu equilíbrio tem que ser dinâmico, baseado em fazer a coisa certa de momento a momento. Não seja uma criança que se recusa a crescer. Gestos e posturas estereotipados em nada o ajudarão. Confie totalmente na sua clareza de pensamento, pureza de motivos e integridade de ação. Você não falhará. Vá além e deixe tudo para trás. Mas existe alguma coisa que possa ser definitivamente deixada para trás? Você quer algo como um êxtase que dure 24 horas por dia. Os êxtases necessariamente vêm e vão, pois o cérebro humano não poderia suportar a tensão por muito tempo. Um êxtase prolongado queimará seu cérebro, a não ser que ele seja extremamente puro e sutil. Na natureza, nada é estacionário, tudo pulsa, aparece e desaparece. Coração, respiração, digestão, sono e vigília, nascimento e morte. Tudo vem e vai
em ondas. Ritmo, periodicidade e alternância harmoniosa de extremos são a regra. Não adianta se rebelar contra o padrão que é próprio à vida. Se você busca o imutável, vá além da experiência. Quando eu digo lembre-se sempre do eu sou, eu quero dizer volte a ele repetidamente. Nenhum pensamento específico pode ser o estado natural da mente, apenas o silêncio. Não a ideia de silêncio, mas o silêncio em si. Quando a mente está no estado natural, ela retorna espontaneamente ao silêncio. Após cada experiência, ou melhor, todas as experiências acontecem sob o pano de fundo do silêncio. Bem, o que você aprendeu aqui se transforma em semente. Talvez você se esqueça dela, aparentemente, mas ela viverá e na estação certa brotará e crescerá, trazendo flores e frutos. Tudo acontece por si mesmo. Você nada tem a fazer, a não ser não se atrapalhar. Vim da Europa há alguns meses, numa de minhas visitas periódicas a meu guru que vive perto de Calcutá. Agora estou voltando para casa. Um amigo me convidou para conhecer você e fico feliz por ter vindo. O que você aprendeu com seu guru? E que práticas você segue? Ele é um venerável homem de cerca de 80 anos. Em termos filosóficos, ele é um Vedantin. E a prática que ele ensina tem muito a ver com despertar as energias inconscientes da mente e trazer para a consciência os obstáculos e bloqueios ocultos. Minha sadhana pessoal se relacionava a um problema específico, originário dos primeiros anos de minha infância. Minha mãe não conseguia me transmitir o sentimento de estar seguro e de ser amado, tão importante para o desenvolvimento normal de uma criança. Ela era uma mulher que não tinha competência para ser mãe. Dominada por ansiedades e neuroses, insegura de si, ela via a mim como uma responsabilidade e uma carga além de sua capacidade. Busquei consolo em meu trabalho e encontrei muito, mas nunca consegui sair do poço fundo de minha infância. Finalmente me voltei à busca espiritual e venho tenazmente me mantendo nessa linha há muitos anos. Mas, num certo sentido, é ainda a velha procura pelo amor de mãe, quer eu o chame de Deus, de Atman ou Realidade Suprema. Basicamente, quero amar e ser amado. Infelizmente, as pessoas supostamente religiosas são contra a vida e a favor da mente. Quando confrontadas com a necessidade e os impulsos da vida, elas se põem a classificar, abstrair e conceituar, tornando a classificação mais importante que a vida. As palavras são boas para dar forma aos sentimentos. Palavras sem sentimentos são como roupas sem um corpo dentro, frias e flácidas. Essa minha mãe, ela me exauriu de todo sentimento. Minhas fontes secaram. Seria possível para mim encontrar aqui a riqueza e a abundância de emoções de que eu precisava tanto quando criança? Onde está a sua infância agora? E qual é o seu futuro? Eu nasci, cresci e vou morrer. Você quer dizer seu corpo, é claro, e sua mente. Não falo de sua fisiologia, nem de sua psicologia. Elas são partes da natureza e são governadas pelas leis naturais. Estou falando de sua busca por amor. Ela começou um dia? Ela terá fim? Realmente não sei dizer. Ela existe dos primeiros aos últimos momentos de minha vida. Essa ânsia por amor tão constante e tão desesperada. Na sua busca por amor, o que exatamente você está buscando? É simplesmente isso. Amar e ser amado. Você quer dizer uma mulher? Não necessariamente. Um amigo, um mestre, um guia, contanto que o sentimento seja forte e claro. É óbvio que uma mulher é a resposta mais comum, mas não tem que ser a única. Dos dois, qual você preferiria, amar ou ser amado?
Eu preferiria ambos, mas consigo entender que amar é maior, mais nobre e mais profundo. Ser amado é doce, mas não nos faz crescer. Você pode amar por si mesmo ou precisa que despertem amor em você? É preciso encontrar alguém que seja digno de amor, é claro. Minha mãe não apenas não era amorosa, como não era digna de amor. O que torna uma pessoa digna de amor? Não é o ser amada? Primeiro você ama, depois procura razões para amar. Pode acontecer o oposto. Você ama o que lhe faz feliz. Mas o que lhe faz feliz? Não há regras quanto a isso. Toda essa questão é altamente individual e imprevisível. Certo. De um modo ou de outro, a não ser que você ame, não há felicidade. Mas o amor o torna sempre feliz? Essa associação entre amor e felicidade não pertence a um estágio muito inicial e infantil? Quando o ser amado sofre, você não sofre também? E você deixa de amar porque sofre? Amor e felicidade têm sempre que vir juntos? O amor é apenas a expectativa de prazer? Claro que não. Pode haver muito sofrimento no amor. Então o que é o amor? Não seria um estado de ser mais que um estado de mente? Você tem que saber que ama para amar? Você não amava sua mãe sem o saber? Seu anseio por seu amor, por uma oportunidade de amá-la, não é o próprio movimento do amor? O amor não é tão parte de você quanto a consciência de ser? Você buscava o amor de sua mãe, porque você a amava. Mas ela não deixava. Ela não conseguia impedi-lo. Então, por que fui infeliz toda a minha vida? Porque você não foi até as raízes de seu ser. Foi sua completa ignorância de si mesmo que acobertou seu amor e sua felicidade, e fez com que você buscasse o que nunca havia perdido. Amor é vontade, vontade de compartilhar sua alegria com todos. Ser feliz, tornar feliz. Esse é o ritmo do amor. Devo confessar que hoje cheguei de péssimo humor. Foi terrível na companhia aérea. Quando tenho que enfrentar situações como essa, tudo me parece duvidoso, tudo parece inútil. Esse é um estado de ânimo muito útil. Duvidar de tudo, repudiar tudo, recusar-se a aprender através de outro. Isso é o resultado de sua longa sadhana. Afinal de contas, não se estuda para sempre. Ah, agora basta. Estudar não me levou a lugar algum. Não diga lugar nenhum. Estudar levou-a até onde você está. Agora. Novamente, é a criança com seus acessos de raiva. Não me afastei 1 centímetro de onde eu estava antes. Você começou como uma criança e vai terminar como uma criança. Tudo que você adquiriu nesse meio tempo, você tem que perder e começar da estaca zero. Mas a criança chuta. Quando ela está infeliz e não consegue o que quer, ela dá chutes. Deixe que ela chute. Apenas observe esse chutar. E se você tem medo demais da sociedade e não consegue chutar de forma convincente, observe esse medo também. Sei que é doloroso, mas não há remédio, exceto um único. A procura de remédios tem que chegar ao fim. Se você está enraivecido ou sofrendo, distancie-se de sua raiva e de seu sofrimento e observe-os. A externalização é o primeiro passo em direção à libertação. Dê um passo atrás e olhe. Os acontecimentos físicos continuarão existindo, mas em si eles não têm importância alguma.
O que importa é apenas a mente. Aconteça o que acontecer, você não pode chutar e gritar numa companhia aérea ou num banco. A sociedade não o permite. Se os modos da sociedade não lhe agradam, ou se você não está preparado para suportá-los, não viaje de avião e não use dinheiro. Ande. E se você não puder andar, não viaje. Ao lidar com a sociedade, você tem que aceitar seus modos, pois os modos da sociedade são seus também. Suas necessidades e suas exigências os criaram. Seus desejos são tão complexos e contraditórios que não é de admirar que a sociedade criada por você seja complexa e contraditória. Deixe que Deus seja um conceito, uma criação sua. Descubra quem você é, como você veio a existir, ansiando pela verdade, pela bondade e pela beleza, num mundo cheio de maldade. De que serve